Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Amém? Você está feliz com Jesus aí? Glória a Deus. Que bom que nós estamos juntos nessa noite. Aqui é a reunião dos santos do Senhor. Amém? É a igreja de Cristo na terra. É a nação santa. Você reconhece isso? Você percebe isso? Onde você está? Que privilégio é fazer parte de um reino, fazer parte de um corpo, fazer parte de uma igreja. Amém? Eu quero compartilhar a palavra do Senhor para nós nessa noite. E eu peço que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração, que ele atinja exatamente aquilo que você precisa ouvir, receber, que a sua mente seja transformada nessa noite, sua visão seja aprimorada nessa noite, daquilo que o Senhor quer falar na sua palavra. Amém? É um desafio, né? Estar aqui. Eu acho que nessa igreja, nesse novo local, é a primeira vez que eu vou estar ministrando, né? No domingo, na Rede Mulheres a gente ministra, né? A gente traz a palavra, a gente compartilha. Participamos também de um treinamento, né? Com os líderes, mas nesse momento tão especial que é o culto de domingo, de celebração, é a primeira vez. Para mim é uma honra estar aqui neste lugar, saber que Deus tem preparado coisas grandes, coisas tremendas para nós. Amém? Ora por nós aí, para que a chuva não nos impeça de ouvir, de receber o que o Senhor tem. Amém? Se puder aumentar um pouquinho o retorno ou o microfone para mim, me ajuda, tá? Amém? Bom, queridos, nós estamos compartilhando, não tem aqui hoje no telão, mas nós estamos numa série de palavras nesse mês de agosto. Quem sabe qual é o tema? Quem sabe? Fala para mim aí. Discipulado. Amém? Nós estamos aprendendo, nós estamos remoendo aquilo que o Senhor ordenou a gente fazer, a gente viver na terra. O propósito dele aqui conosco é dar continuidade à obra que Jesus fez aqui. Jesus veio, cumpriu sua missão, voltou para o Pai, mas deixou na terra os seus discípulos para dar continuidade a uma obra até que ele volte, amém? E Deus escolheu você e eu, irmãos. Nós nascemos nesse tempo, nós vivemos nessa época e nada é por acaso. O Senhor te chamou, te escolheu para viver exatamente nessa década, nesse tempo que nós estamos vivendo, é porque Ele quer usar a sua vida de uma forma especial. Amém? Mas hoje nós vamos falar de um assunto muito precioso da palavra de Deus. O tema é: somos o corpo de Cristo. Amém? O que você entende dessa palavra? Nós falamos no culto de Santa Ceia muitas vezes, né? Nós somos o corpo, nós cantamos que somos o corpo. Às vezes a gente só lembra que é do corpo no domingo de Santa Ceia. Não é verdade? Porque nós vamos partir o pão, vamos tomar do cálice, que é o corpo, é o sangue de Jesus derramado por nós. E aí nós lembramos que nós fazemos parte de um corpo, que é o corpo do Senhor Jesus na terra. Ele não está aqui mais, mas Ele deixou o seu corpo. Eu quero que nessa noite você peça ao Espírito Santo para trazer uma revelação, um entendimento novo em você do que é o corpo de Cristo, e não uma palavra corriqueira, e não uma palavra que é comum no evangeliquez, né? Na nossa cultura evangélica. Mas o que é esse corpo de Cristo para nós? Se você pensar no corpo e no corpo de Jesus, queria que você fizesse esse exercício comigo nessa noite. Enquanto Jesus esteve na terra, o que Ele fez com o seu corpo? O que Ele operou? O que Ele trabalhou? Como Ele se moveu com o seu corpo? Jesus usou as suas mãos com poder para curar, para tocar pessoas, sim ou não?
Jesus usou a sua boca para ensinar, para pregar, para declarar as verdades de Deus, a sua palavra. Sim ou não? Jesus usou os seus pés para andar por todos os lugares, pregando, anunciando, ensinando, manifestando o poder de Deus. Jesus usou todo o seu corpo enquanto esteve na terra para servir ao Pai. Mas como Ele não está conosco mais aqui, Ele cumpriu o propósito. Mas o corpo dele continua vivo e atuante na terra. Quem é o corpo de Cristo agora? Nesse século, nesse tempo que nós estamos vivendo. Somos nós, queridos, somos nós. E assim como o corpo de Jesus, em nós, através de nós, nós podemos ser as mãos de Jesus. A boca de Jesus, os olhos de Jesus, os pés de Jesus, as pernas de Jesus, por onde nós andarmos. Comece a entender para que Deus te chamou. O Senhor não tem te chamado para compor somente um rol de membros de uma igreja, de uma instituição, de ter lá o seu nome registrado numa ficha, numa planilha, sei lá. A igreja de Cristo não é uma associação, não é uma entidade por si só que atua em algum lugar. Hoje você olha no mundo, o que mais tem são pessoas se juntando em prol de um propósito, não é verdade? A gente tem associações, tem entidades, tem diversas áreas trabalhando por aí, mundo afora. O que faz a diferença, querido? Em que a igreja de Cristo é diferente de todos os outros grupos, de todas as outras reuniões? Pensa comigo, tem algo que faz a diferença no corpo de Cristo, a igreja. Eu quero que você guarde isso aí no seu coração, que nós vamos falar sobre isso. Abre comigo a sua Bíblia, se você puder, tiver em mãos, pega a sua Bíblia, toca a sua Bíblia. Gente, eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia, eu amo a palavra, eu amo o papel. Eu ainda não consigo associar bem Bíblia e celular. Não consigo, para mim são coisas distintas. Eu uso também, mas eu amo a palavra no papel. Eu amo passar as folhas, eu amo segurar a minha Bíblia. Porque ela é a minha luz, é o meu caminho ali, é o manual de vida para mim. Amém? Então, se você puder, abre comigo aí em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Amém? O capítulo 12 de Coríntios fala do corpo de Cristo, fala dos dons espirituais, fala da igreja. Quem escreveu isso? O apóstolo Paulo, escrevendo para essa igreja em Corinto. Ele ensina muitas coisas. Ele vai dizer assim no versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Versículo 27, só virar aí um pouquinho, olha o que diz. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Amém? Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala para ela, declara para ela: você é corpo de Cristo. Amém? Agora diga: nós somos corpo de Cristo nessa terra. Glória a Deus por isso. Que honra. Mas eu sozinha não sou corpo de Cristo. Eu sozinha não consigo fazer nada em prol do reino eficaz. O que faz a diferença é quando os membros desse corpo, unidos, ligados, conectados, articulados, eles atuam conjuntamente. E aí sim faz diferença na terra. Amém? Uma mão não trabalha sozinha. Os olhos não trabalham sozinhos, as pernas não trabalham sozinhos. O Senhor está ensinando para nós que nós dependemos uns dos outros, queridos. Nós precisamos uns dos outros para ser corpo de Cristo, não tem jeito.
E o grande desafio nosso é aprender a viver isso, a se ligar, a se conectar. Muitas vezes a gente esperneia, a gente resiste, a gente não aceita, a gente acha lindo o corpo, mas fazer parte dele, viver no lugar que Deus quer que a gente viva, ocupar a posição que o Senhor tem para nós, é um desafio muito grande, não é? Interessante que no corpo cada parte é diferente da outra. E o Senhor tem falado ao meu coração que só tem uma forma desse corpo funcionar bem. É quando a gente aprende a aceitar quem é diferente da gente. Sabe? O seu lugar é um, do seu irmão é outro. A sua posição é uma, do seu irmão é outra. E é Deus que escolhe assim. Você já imaginou se fosse a gente a definir onde que a gente ia ficar no corpo de Cristo? Eu acho que ia dar muita briga, querido. Muita briga. Porque um monte de gente ia querer ser olho, um monte de gente ia querer ser boca, um monte de gente ia querer ser mão. E as outras partes? E os órgãos que são internos, que ninguém vê? E aquelas partes que ninguém lembra? Quem iria ocupar? Mas graças a Deus que é o Senhor quem decide, quem define o nosso lugar no corpo. Ele sabe o que Ele faz. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que colocou em mim e em você para servir ao Senhor. Você quer descobrir isso? Você quer entender qual é a sua função, onde você encaixa nesse corpo? Paulo então vai trazer essa realidade para a igreja de Corinto. Presta atenção. A igreja de Corinto era como uma metrópole, uma cidade muito populosa, de muito comércio. Morava lá todo tipo de gente, de raça. Tinha judeus, tinha gregos, tinha gentios, tinha escravos, tinha pessoas ricas, pessoas pobres. Uma diversidade enorme de pessoas dentro da igreja. E eles tinham dificuldade de ser corpo. Era tanta diferença, cada um pensava de uma forma, que eles não conseguiam ajustar. E começaram a ter muitas contendas, invejas, disputas. Quem ia fazer o quê? E eles começaram a achar que alguns dons eram mais importantes que outros. E começavam a desprezar pessoas que tinham dons diferentes deles. Então Paulo vai escrever essa carta falando do corpo de Cristo, para que eles entendessem que todos têm o mesmo valor diante de Deus. E eu quero que você pense hoje. Hoje a igreja cresceu tanto, não é verdade? Nós nos reunimos como igreja em tantos lugares, tantas placas, tantas igrejas, mas parece que ainda hoje a gente vive as mesmas dificuldades de aceitar as diferenças, de saber qual é o lugar de cada um. Às vezes a gente tem tanta facilidade de achar que o outro é importante e eu não sou, que Deus não me deu nada de tão especial. O Senhor quer levar a gente nesse tempo, queridos, a um nível um pouco maior de maturidade espiritual. Paulo vai dizer que a unidade é um sinal de maturidade. Quando tem muita disputa, muita contenda, muita diferença, é sinal de carnalidade. Ou seja, de uma igreja que ainda não entendeu quem ela é em Cristo Jesus. E a igreja de Corinto era dessa forma. Uma igreja ainda carnal. Precisava entender como Deus queria que eles vivessem. Amém? Agora, o corpo de Cristo hoje na terra, qual é a diferença para nós? O que faz a diferença no corpo de Cristo? É o poder de Deus que está no meio da igreja. O que faz a igreja ser diferente de uma entidade, uma associação, é o poder de Deus em nós. É o Espírito Santo que foi dado a nós para cumprir um papel nessa terra. Amém? A igreja ela foi levantada para pregar Cristo, para demonstrar o poder de Deus, para fazer a diferença nessa terra. Amém, queridos?
Eu quero que você entenda algumas coisas. 3 pontos nós vamos tratar hoje sobre essa questão do corpo de Cristo. A primeira coisa é o seguinte: existe uma responsabilidade que é individual na nossa vida. O corpo de Cristo, a igreja, é um todo, mas cada um de nós é responsável por ela. A gente precisa entender que a igreja não é um lugar que tem somente um líder que faz todas as coisas, que dirige todas as coisas e só ele é responsável pela igreja. A gente costuma falar, né? Existe o anjo da igreja e a Bíblia diz que há o anjo da igreja. Mas a grande verdade é que cada membro é responsável por ela. A gente precisa atuar sabendo que, na nossa falta, a igreja fica prejudicada. Quando a gente não faz o que a gente deve fazer, quando a gente não serve com os nossos dons, a gente não está sendo responsável por essa igreja. É importante você entender isso. 1 Coríntios 12, que nós lemos aí, está bem forte a chuva, né? Bastante forte. Ô Jesus, alivia um pouquinho, para a gente conseguir ouvir, Pai, em nome de Jesus. Se puder, abre a sua Bíblia aí, só acompanha comigo. 1 Coríntios 12, 24 a 27. 1 Coríntios 12, 24 a 27. Olha o que diz. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Amém? Então esse texto fica claro que ser corpo é eu me preocupar com o outro. Ser corpo é eu servir o outro com aquilo que Deus me deu. Sabe, querido, o seu talento, a capacidade que Deus te entregou, o ministério que Deus te deu, não é para você. Não é para que você se mostre importante. Aquilo que Deus te confiou para servir alguém, é para assistir o corpo de Cristo. É para abençoar outras pessoas. A gente tem falado aqui, o bispo tem falado, que muitas das vezes é difícil encontrar quem sofre com a gente quando a gente está sofrendo. Não é? Quem chora conosco quando as dores estão nos atingindo. É difícil encontrar isso. Mas quem é responsável pelo corpo de Cristo, abraça, chora junto, está ao lado, porque sente a dor do outro. Eu vivi uma experiência esse ano e tenho vivido ainda. Eu acho que Deus está querendo me revelar algumas coisas nessa área do corpo. Desde o início do ano, eu tive alguns rompimentos no tendão do ombro. Quem já teve problema com músculo, tendão, com articulação? Quem já teve? Sulamita aqui, o irmão lá atrás. Eu vou dizer para vocês, é difícil. Eu não fiz nada demais para romper um tendão no ombro. Mas eu pude sentir na pele o efeito de quando algo está rompido. Quando algo que devia estar funcionando bem, não está. Quando um tendãozinho do seu ombro ou da sua musculatura não funciona bem, todo o seu braço pode ser prejudicado. Toda uma perna pode ser prejudicada, não é verdade?
E eu comecei a perceber isso. Muitas vezes na igreja acontece dessa forma. Tem áreas que têm lacunas, tem faltas. Está faltando pessoas, está faltando conexões. Rupturas foram feitas, feridas foram feitas e estão prejudicando uma parte da igreja. Quando meu ombro começou a dar esse problema, sentir dor, eu fiz um exame, descobri que era um rompimento. Eu comecei a sentir o reflexo da dor, da limitação no meu braço, na minha mão, já não conseguia dormir direito. Virar de lado ficou difícil. Vestir a roupa começou a ficar difícil, meu braço já não levantava. O problema era aqui em cima, mas o braço já não ia. Agora já vai, viu, gente? Já está melhor, já estou conseguindo levantar o braço. E eu falei, Deus, eu nunca vivi isso. Me sentindo limitada, me sentindo presa. E muitas vezes, querida, é isso que está acontecendo conosco. Talvez você se sinta limitado, preso, com dificuldade de se movimentar, porque está faltando uma conexão com algo, com alguma parte do corpo que você pertence. Deixa eu dizer algo para você, nós não seremos completamente felizes, plenos, se não estivermos no lugar que Deus nos quer. Não conseguiremos fazer tudo o que queremos para Deus, se não estivermos ligados, ajustados, como diz a palavra. Efésios capítulo 4 vai dizer isso, que nós devemos crescer em Cristo em tudo, mas ajustados na conexão das juntas do corpo, para funcionar bem. O corpo só cresce bem, querido, quando os membros estão crescendo bem, com saúde. Assim é o corpo humano. Desde pequena, a criança, ela vai se alimentando, ela vai recebendo nutrientes, cuidados, né, sendo suprida para que o corpo desenvolva de forma saudável. Eu quero que você entenda isso. Às vezes as feridas, as dores, as nossas dificuldades, até o nosso orgulho, atrapalha a gente de se colocar no lugar que Deus quer que a gente esteja no corpo de Cristo. Amém? O Senhor mandou dizer para você nessa noite, em relação a isso, sobre a sua responsabilidade. O Senhor dizia para mim, para de criticar os outros, para de rejeitar quem é diferente de você, para de invejar quem tem um ministério ou uma função que não é igual à sua. Comece a buscar em Deus o seu lugar. Comece a entender o potencial que tem em você. Enquanto a gente perde tempo em contendas e críticas e observações, nós não estamos vivendo o que Deus tem para nós. O segredo para o corpo funcionar bem é a unidade. Sem unidade, o corpo não funciona. Sem unidade, a gente não cresce. Amém, queridos? É importante você entender isso, é importante eu entender isso na prática, no nosso dia a dia. Agora, como que a gente pode ser esse corpo? Domingo à noite é a hora da gente buscar a presença de Deus aqui na igreja, não é? É hora de louvar, é hora de adorar, é hora de ser alimentado pela palavra. Muitos irmãos estão aqui, estão servindo ao Senhor com o seu dom, com a sua capacidade, no lugar que o Senhor o colocou. Mas não é só isso. O corpo de Cristo, ele precisa funcionar dentro das redes, dentro do discipulado, dentro dos ministérios, dentro dos G6. O Senhor tem dado nesse tempo locais, situações específicas para você crescer como corpo de Cristo. Somente frequentar uma igreja aos domingos não faz você ser corpo de Cristo. Não faz você desenvolver sua capacidade de abençoar os outros. O GC, ele é uma bênção de Deus, não é? Quantos líderes estão aqui que sentem que cresceram, desenvolveram, liderando um GC ou participando de um GC? Levanta a mão para mim.
Sim ou não? Por quê? Porque o GC, ele representa a comunhão, a ligação. Ali tem oportunidade para cada um trabalhar a sua qualidade. Uns são chamados para orar, outros são chamados para falar. Uns falam muito, né? Outros falam menos. Uns são chamados para servir, querido. Para cuidar do outro. Para socorrer quem precisa. Às vezes no GC você tem a oportunidade de desenvolver o seu talento. Talvez você não tenha coragem de chegar e subir aqui para cantar ou para tocar um instrumento, se você nunca fez. Mas no GC talvez você tenha coragem de se oferecer para louvar, para adorar a Deus. Queridos, eu quando me converti, aos 18 anos, eu era muito, muito tímida, muito envergonhada. E eu entrei na igreja entendendo que eu precisava servir. E eu vou dizer para vocês, eu passei por todas as áreas da igreja. Eu trabalhei na diaconia, na limpeza, cuidando de crianças, ensinando a palavra, fazendo consolidação, ligações. Eu acho que de tudo na igreja, o louvor, né, amor? Até o louvor. Nós ministrávamos o louvor. Eu dirigia o louvor num culto de quarta-feira, sem instrumentos, sem telão, sem nada, só na voz, só a capela. Só Jesus para fazer um negócio desse na minha vida. Só Deus. Mas ali era um treinamento, era um preparo, era Deus me moldando, me fortalecendo para servir a Ele de forma eficaz. E aí eu lembro quando o meu pastor me desafiou, agora você vai abrir uma célula, na época era uma célula. Você vai começar uma célula com as jovens da igreja. Queridos, que luta, que desafio, que vergonha. Mas eu aceitei o desafio e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque ali eu pude aprender a falar em público, falar com outras pessoas, orar por elas, aconselhar, conversar, ler a Bíblia, estudar a palavra. Então eu vejo que é uma injeção de ânimo, de encorajamento. Às vezes a gente precisa, queridos, de um ambiente mais confortável, mais acolhedor para a gente desenvolver. Assim como uma planta, ela precisa de um lugar adequado, um ambiente propício para ela crescer, desenvolver, ficar forte. Nós também precisamos. Então não espante com aquilo que Deus tem chamado você para fazer. A família viva é um lugar de impulsionar pessoas para crescer, para desenvolver o seu potencial. E daquela célula que eu comecei lá em Niterói, muitos anos atrás, dali saíram 10 células, queridos, de jovens na época. E eu louvo a Deus porque só Deus pode fazer algo desse tipo. E até hoje eu tenho pessoas, essas pessoas estão firmadas, cresceram na fé, se tornaram pastores também, passaram por esse trabalho do GC, pelo discipulado que faz a gente crescer. Você tem uma responsabilidade. E eu te pergunto, você está vivendo isso? Você já entendeu que você faz falta? Você já entendeu que tem uma vaga em algum lugar desse corpo local aqui, que é seu? Que você talvez não se atentou ainda? Pastora, mas como que eu vou descobrir o meu lugar? Eu vou dizer para você, começa fazendo. Começa se dispondo, começa se oferecendo para fazer qualquer coisa. Para limpar, para arrumar, para organizar, para estar na porta, para o apoio diaconal, para o plug. Queridos, tem uma infinidade, trabalho não falta, né, bispo? Trabalho não falta nessa igreja. Então eu quero que você entenda isso. O discipulado também faz a gente crescer. Às vezes você está carregando, você está lutando com os seus próprios problemas, porque você não tem coragem de abrir o seu coração, de trazer luz, conversar com alguém, confessar os seus pecados para alguém, para você ser curado.
E o discipulado é uma ferramenta, é um modelo que Jesus usou. Jesus discipulou seus discípulos por 3 anos e meio. E foi só o começo. Para eles serem preparados, eles precisaram ainda de mais tempo. Imagina nós. Não perde tempo mais não, querido. Talvez você está ocupado com tanta coisa. Você está com uma agenda, uma rotina aceleradíssima, mas você não está se importando com o que é mais importante, que é o seu lugar no reino de Deus, o corpo de Cristo. Agora preste atenção em algo que eu quero te falar. O corpo de Cristo tem poder na terra. Aleluia! O bispo Paulo disse aqui, tem coisas que acontecem, queridos, somente quando a igreja se movimenta, quando a igreja ora. Você vai lembrar do apóstolo Pedro, quando esteve preso na perseguição da igreja em Atos. Diz a Bíblia que a igreja, ou seja, aquela comunidade, se reuniu para orar durante a madrugada por Pedro, para ele ser livre da prisão. E a Bíblia fala que Deus mandou um anjo lá na prisão para abrir as cadeias e tirar Pedro lá de dentro, a ponto de Pedro sair no escuro durante a noite, bater na porta de onde eles estavam, falando: gente, cheguei, Deus me livrou, Deus abriu as cadeias porque vocês oraram por mim. Tem coisas, querido, na região de Timóteo, de Minas Gerais, que nós só podemos enfrentar como igreja, como corpo. Potestades e principados só podem ser resistidos. Nós só podemos vencê-los e guerrear contra eles como igreja. Uma oração em unidade, um clamor em unidade. Paulo vai dizer: eu oro para que vocês sejam sejam unidos, no mesmo falar, no mesmo proceder, na mesma linguagem. Por quê? Porque isso faz a diferença no mundo espiritual. Tem um poder disponível para a igreja, para curar os enfermos, para repreender o mal que avança sobre o mundo. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, contra o corpo unido. Ah, queridos, se a gente soubesse, como o bispo Paulo disse aqui, o poder que nós temos, pela graça de Deus, nós faríamos mais coisas. Maravilhas e sinais a gente veria todo dia. Os irmãos curando, os irmãos ministrando, expulsando demônios. É isso que Deus espera de nós, ser o corpo de Cristo nessa terra. Amém? E tem jeito da gente ser curado no corpo, na alma, no espírito, no meio do corpo. A igreja de Atos, eu quero só ler um versículo aqui com você. Atos 16, 32 a 34, abre aí comigo. Atos capítulo 16. Eita glória! Olha o que acontece quando uma igreja está unida, quando o povo de Deus está trabalhando. Aqui é a conversão de um carcereiro, onde Paulo estava preso. Paulo foi preso injustamente, mas tinha um propósito de Deus, salvar um homem e a sua família. E aí no versículo 32 diz: e lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa com todos os seus. Manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Algumas coisas surpreendentes acontecem quando a igreja está se movendo. E aqui é um caso desse. Paulo, seus amigos estavam presos, mas o Senhor queria salvar uma família.
O homem que estava ali para guardá-lo na prisão, ao ver o impacto do poder de Deus, aquele homem se converte ao Senhor Jesus. E toda a família dele é impactada pelo poder de Deus também. O livro de Atos está cheio de exemplos do poder de Deus, do movimento da igreja unida, a igreja atuando. E o Senhor quer fazer isso nesse tempo. Eu digo para vocês que eu achei assim, tão impressionante que Deus fez conosco aqui nesse lugar. A nossa saída do antigo espaço, vindo para cá, foi algo não só natural, foi algo sobrenatural. Porque eu observo muitas coisas, eu pude perceber como que as pessoas se uniram, se movimentaram, começaram a trabalhar para resolver situações difíceis, inesperadas, milagres nós vivemos aqui, experiências tremendas foram vividas aqui. Eu sei que muitos de vocês estão sentados aqui, viveram alguma experiência sobrenatural aqui dentro. Quando nós entramos nesse lugar, muita guerra foi travada aqui, mas muitos irmãos unidos em oração, para a gente estar aqui hoje, adorando a Deus, sentindo a presença do Espírito Santo. Muitos irmãos se uniram em oração e em fé, para repreender, para quebrar cadeias, para expulsar todo o mal, para quebrar as resistências. Você entende isso? Pessoas trabalhando dia e noite. A igreja, o corpo de Cristo atuando, para a gente tomar posse de um local onde Deus vai fazer uma grande obra, onde muitas vidas vão ser impactadas, mas elas precisam ver Jesus em nós, elas precisam ver que nós estamos ligados, conectados, estamos buscando a mesma coisa. Jesus falou: Senhor, eu oro para que eles sejam um, para que o mundo veja que tu me enviaste. Por que Jesus disse isso? Só tem uma forma das pessoas acreditarem em Jesus, quando elas virem um grupo de pessoas que testemunham do seu poder e que têm a autoridade dele para fazer as mesmas coisas que ele fez. Querido, Deus deu um dom para você, Deus deu uma autoridade para você, Deus deu um ministério para você. A Bíblia fala que há 5 ministérios. São os apóstolos, são profetas, são pastores, são mestres, são evangelistas. Cada um desses ministérios representa um sentido do nosso corpo. Os olhos, o ouvido, a boca, o nariz. Ah, querido, entenda quem é você. O que Deus te deu? Desde o ventre da sua mãe, o Senhor já te deu um dom, te deu uma habilidade. O que você está fazendo com isso? A história do corpo de Cristo começa lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, não é? Um grupo de irmãos reunidos, oravam e esperavam algo poderoso vir do céu. E a Bíblia fala que no dia de Pentecostes, todos reunidos no mesmo lugar, veio como o som de um vento impetuoso, encheu toda a casa. Todos foram batizados com o Espírito Santo. Todos foram batizados com o Espírito Santo. E ali começaram a falar em outras línguas. Os dons foram distribuídos para a igreja. A partir daquele dia, nunca mais foi a mesma coisa. A igreja começou a crescer, a avançar, a pregar, a fazer maravilhas em nome de Jesus. Eu estou falando isso para você e pode parecer, gente, isso é uma utopia, né? Isso foi lá naquele tempo, pastor. Eu quero dizer para você que nós estamos para viver o último avivamento da igreja na terra. Jesus não vem buscar uma igreja, uma noiva apática. Ele não vem buscar uma noiva adormecida. Quando ele vier, ele vai buscar uma noiva poderosa. Uma noiva cheia de azeite, cheia de unção, cheia do poder de Deus, revestido da sua glória, com vestes santas, com vestes alvas. Abra os seus olhos para você entender isso.
É o que nós estamos tentando viver neste lugar. É o que nós queremos viver neste lugar, querido. Ser a noiva de Cristo verdadeiramente. Viver como igreja é muito mais do que uma religião. O Senhor não te chamou para você viver uma religião. Como eu disse a você, para você ser membro de uma igreja, de um nome, de uma denominação. O Senhor te chamou para ser uma peça atuante, um membro vivo do seu corpo aqui na terra. E o que pode te impedir? Comece a deixar de lado as suas desculpas. Comece a deixar de lado o seu orgulho. Se apresente. Fale para Deus: Senhor, onde o Senhor me quer? Qual é o meu lugar? Senhor, me perdoa, porque eu não estou entendendo isso. Eu não estou vivendo isso. Querido, quando a igreja começa a fazer diferença, lá em Atos que a gente está falando, a igreja começou a prosperar. A Bíblia fala que as pessoas eram tão impactadas, elas vinham e traziam doações, colocavam aos pés dos apóstolos, para que a igreja continuasse crescendo. Quando a igreja ela é viva, ela é atuante, famílias são transformadas, como a gente viu o caso desse carcereiro aqui. Casamentos são restaurados, famílias são fortalecidas, filhos são salvos, porque a igreja está atuando na terra. Quando a igreja está viva, o envio é constante. Os missionários saem para muitos lugares, foi assim naquele tempo. As pessoas não ficavam muito tempo no mesmo lugar, tinha muito trabalho a ser feito, muita obra. Eu pergunto a você, em que nós estamos nos tornando? Individualmente, como membros desse corpo. O que a gente tem sido? Será que a gente não entendeu ainda a nossa identidade? Nosso papel? O nosso lugar? É tempo da igreja amadurecer. É tempo da igreja gastar energia com o que realmente é importante. Sem o poder do Espírito Santo, a gente não pode fazer nada. Eu quero te lembrar daquele texto, o Senhor trouxe esse texto no meu coração hoje. Ezequiel capítulo 37. Quando o profeta vê um vale de ossos secos. Um vale de ossos secos, sem vida. E aí o Senhor manda o profeta profetizar, profetiza esse vale. Diga para eles: eu vou levantar vocês, vou ligar osso com osso, junta com junta, porei carne sobre vocês, colocarei pele sobre vocês, soprarei do meu espírito sobre vocês, e vocês serão um grande exército e poderoso. Nós precisamos viver isso, querido. O Senhor falou, o profeta profetizou, o corpo se levantou, um exército se formou, e o profeta falava: não tem espírito, está faltando espírito. E aí ele diz: fale então, profetiza então, sopra dos quatro ventos, dos quatro cantos, o espírito. Sopra sobre esses soldados, sobre esses guerreiros, e eles viverão, e eles se levantarão, e eles serão um exército poderoso. É tempo da igreja viver isso. O sopro do Espírito já foi dado a nós. Sabe quando que a gente vai viver isso mais, querido? Quando a gente for mais unido. Não é que o Senhor deixou de derramar do seu Espírito, não. Somos nós que precisamos nos unir mais. Precisamos nos ligar mais, nos importar mais uns com os outros, para que esse Espírito se mova em nós. Um osso de um lado, outro osso do outro lado, não faz nada. Se não tiver junta, se não colar, não tem jeito.
Querido, não questione quando Deus te colocar no meio de pessoas diferentes de você. Você precisa delas. Às vezes você está resistindo de estar no GC ou no discipulado, porque você não aceitou as diferenças. Mas é a diversidade que faz a gente ser forte. É na diferença que a gente vai prevalecer. Sabe qual é a maior artimanha do inferno contra a igreja de Cristo? Se chama divisão. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que a divisão enfraquece e impede as promessas de Deus se cumprirem. Sabe por quê que muitos casamentos estão sendo abalados? Sabe por quê que muitas famílias estão sendo atacadas? Para que haja divisão, para que desestruture, para que quebre. Porque o diabo tem um plano para impedir a ação da igreja. Por isso nós precisamos trabalhar por essa unidade. Começa dentro de casa. Começa na sua família, no seu casamento. Um esforço, uma luta para ter unidade, querido. Não é fácil ter unidade. É contrário à nossa vontade, é contrário à nossa carne. Mas sem ela a gente não faz nada. Um reino dividido não prospera. Diz a palavra de Deus. Nós precisamos entender isso. Esforça para ser um. Se esforça para andar junto. Mesmo que você fique com raiva. Mesmo que o irmão te chateie. Mesmo que você encontre problema, que você fique magoado. Lute para ser um. É melhor para mim, é melhor para você. É melhor para a igreja. Pode perceber, queridos. Quando alguém não está bem, quando alguém está desconectado do corpo, qualquer coisa acontece, a primeira decisão é: vou sair da igreja. Infelizmente. Porque isso enfraquece. E isso deixa a igreja abalada. Ah, querido, se a gente entendesse como é o mundo espiritual. Se a gente entendesse como funciona. E a última coisa que eu quero falar com você é sobre o crescimento do corpo. O corpo foi feito para crescer. A igreja está na terra para crescer. Crescer como? Alcançar mais vidas, salvar mais vidas para o Senhor Jesus. Deus quer sua casa cheia. Deus tem um banquete preparado e ainda tem muito lugar. Tem muita gente que precisa viver isso. E nós precisamos entender que tudo começa com essa unidade. Você pode ser um líder, você pode ser uma influência onde você estiver. Você pode abrir um GC no seu trabalho, você pode abrir um GC na sua escola. Você pode reunir com grupos pequenos de pessoas e provocar uma mudança tremenda na vida delas. Deixar uma semente poderosa do reino na vida delas. Porque o reino de Deus é simples, a gente que dificulta muito. Deus quer apenas te usar, querido. Deus quer que você seja apenas um canal nas mãos dEle. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Quem faz crescer o reino, a obra, é o Espírito Santo de Deus, não somos nós. Deixa de ser bobo, de achar que é você que vai fazer a obra crescer. Deus quer apenas usar o que Ele colocou na sua vida como instrumento dEle. Será que isso arde no seu coração? Será que isso é algo que você está entendendo? É o que está no coração de Deus.
para fazer algo por Ele, para a glória dEle. Eu falo por mim, eu peço, Senhor, aumenta a minha fome, aumenta a minha sede, aumenta a minha paixão por Ti. Onde eu perdi esse amor, onde esfriou isso. Talvez Deus esteja falando com você também sobre isso. O Salmo 133 diz: ó, quão bom e agradável estarem juntos os irmãos, porque ali Deus derrama a sua bênção e a vida para sempre. Não tem lugar, não tem nada melhor no mundo, nesse mundo que a gente vive, do que o corpo de Cristo. Não tem nada que supre mais, que guarda mais, que abençoa mais a nossa vida do que o corpo de Cristo. Não se engane. O dia que esse corpo for tirado dessa terra, muitos lamentarão, muitos sofrerão, perceberão que diferença que faz o corpo de Cristo nesse mundo. Entenda, querido, o mundo só não está pior porque nós estamos aqui, amém? Porque a igreja está viva, porque a igreja pertence ao Senhor, amém? Glória a Deus por isso. Não deixe o inferno dividir, separar, distorcer a sua família, aquilo que Deus está fazendo aqui na sua igreja. Eu quero nessa noite abençoar a sua vida, orar por você nesse sentido. Talvez você vai precisar de ajuda. Talvez você está desconectado, você não está sabendo como fazer. Nós estamos aqui para te ligar. Nós estamos aqui para conectar você novamente. Sabe, queridos, a vida de Deus flui aqui. O poder de Deus flui no meio da igreja. Entenda isso. Você pode buscar a Deus na sua casa. Você pode ter um relacionamento com Deus pessoal. Lógico, Jesus pagou por isso. Ele deu livre acesso ao Pai para você viver isso. Mas a vida de Deus derramada está no meio do corpo. Descobre isso. Tem uma fonte preciosa jorrando no meio do corpo. E você precisa usufruir dessa verdade. Amém? Fica de pé, nós queremos ministrar sobre a sua vida. Louvor